Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. Pegue a palavra de Deus, abra comigo a palavra do Senhor, lá no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel. Quero ler com você o que está escrito no capítulo 5. E nós vamos ler o que está escrito no versículo 27. Você crê que Deus verdadeiramente está aqui? Quem crê, diga glória a Deus. Eu creio que pela fé você já recebeu o seu milagre, que Deus aqui nesse momento, Ele se fez presente para encontrar você, para te levantar e para te reerguer. Amém? Só que, amados, vai ter um momento em que Deus, Ele não virá ao nosso encontro. Será nós que iremos ao encontro dele. E é por isso que essa mensagem, ela tem o tema O Encontro com Deus. Você está preparado? Hein? Pergunta para quem está do teu lado, e você está preparado para se encontrar com Deus? Porque hoje o Senhor, Ele veio aqui, nos encontrou ali tristes, chateados, e pela fé você já está cheio de bênçãos na tua vida. Mas diz a palavra de Deus que vai ter um momento que nós vamos ir nos encontrar com Ele. E é nessa hora que é necessário estarmos preparados. Eu vou pedir para você prestar muita atenção nessa mensagem, porque é algo que mexeu muito comigo. Eu tenho certeza que Deus ele quer falar algo com você também. E no versículo 27, Daniel 5, 27, só ele que nós vamos ler, diz assim, ó, Daniel 5, 27, quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim, ó, Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Só isso. Tekel, o som da balança de Deus, quando ela está enganosa, ela faz um barulho. Tekel. Esse é o barulho da balança de Deus. Você está preparado para se encontrar com Deus? Quando Ele olhar para você, o que Ele vai ver, hein? Põe a mão assim na altura do teu coração. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, Deus de maravilhas, neste momento nós entramos em Tua presença. Pedimos a Ti, meu Pai, que tome o Teu lugar de honra aqui neste altar. Porque, meu Deus, um dia o Senhor nos encontrou. E até hoje, meu Deus, o Senhor continua, meu Pai, nos encontrando e nos levantando, nos reerguendo, até quando não temos força. Mas, meu Deus, nos prepara para o dia que teremos que nos encontrar contigo. E toma o teu lugar, meu Pai, aqui através dessa ministração e fale com cada vida aqui presente, com cada pessoa que está aqui, para que nós, naquele grande dia, meu Pai, que vai acontecer, nós não venhamos ouvir esse som, Tekel, em nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que essa mensagem, ela fale conosco, ela nos instrua na Tua vontade e no Teu querer. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. Por favor, igreja, pode se assentar. Amados, qual é a ideia que você tem de se encontrar com Jesus? De encontro com Deus? Porque às vezes a pessoa nos dias de hoje, ela só consegue associar o encontro com Deus
lá no sítio. Eles fazem ali uma imersão cheia de coisas, cheia de atrativos, cheia de novidades do mercado da fé, aonde ali eles aproveitam para colocar uma doutrina, um tipo de pensamento na mente de uma pessoa. Tem muita gente que pensa que o encontro com Deus é isso. Isso não tem nada a ver com o encontro com Deus, amado. O encontro com Deus vai ter, a Bíblia ela fala de um momento que nós vamos nos encontrar com Jesus lá no céu, nas nuvens. A palavra do Senhor, ela vai dizer que Jesus ali em Mateus 25, as pessoas que tiverem tido uma vida piedosa, uma vida amável aqui na terra, tanto na presença de Deus, quanto com as pessoas que estão fora da igreja, aquelas pessoas que ouvirem a palavra e conseguirem praticar a palavra, elas ouvirão do Senhor Jesus no dia que se encontrarem com Ele assim. Ele vai dizer para aquelas pessoas, Ele vai chamá-las e vai dizer: vinde a mim, benditos do meu Pai, e recebei por herança essa terra que está preparada para vocês desde a fundação do mundo. Jesus ele disse que isso vai acontecer e cá entre nós, esse encontro vai ser maravilhoso, sim ou não? Já pensou você ouvindo o próprio Senhor Jesus falar isso, chamar você pelo nome e poder dizer isso? Hein? Não vai ser maravilhoso? Sim ou não? Mas antes deste encontro, amado, antes de você subir aos céus no arrebatamento, antes de você se encontrar com Jesus através desse tão sonhado e aguardado arrebatamento, existe uma balança que Deus ele tem e que todos nós, penso eu, ela vem antes do arrebatamento. Penso eu que antes da pessoa entrar no gozo do Senhor, de a trombeta soar, o arrebatamento começar a acontecer, antes cada pessoa da terra, cada cristão, porque o ímpio já está condenado com o mundo. Aquele que não se converter, ele já está condenado. Mas todo cristão, ele vai passar por essa balança que Deus ele tem, que diz a palavra do Senhor que aconteceu isso na vida de Belsazar. E a balança, amados, ela tem uma função, que é trazer equilíbrio. Hoje em dia, tem balança para tudo, né? Tem balança digital que a pessoa ela usa ali para pesar o seu próprio peso, para ver se precisa maneirar ou ganhar um pouquinho mais de peso, né? Geralmente a pessoa fala, não, estou precisando perder. Às vezes você vai em determinados lugares, tem vários tipos de balança. Mas quando ilustra-se isso, a balança é mais ou menos parecida com essa, bem antiga, que é uma balança muito simples, sem nenhum tipo de tecnologia. O termo balança é 2 pratos. 2 pratos apenas, aonde se coloca um peso ali que a pessoa vai entregar algo, ela vai medir algo que vai ser entregue e depois ela coloca aquilo que ela quer entregar. Você vê, eu particularmente, pessoalmente, eu nunca vi uma balança desse modelo. Alguém aqui já viu essa balança? Vocês são velhos para dedéu, viu? Pelo amor de Deus. Ou só pela internet. Você viu ao vivo e a cores? Não é possível. Vocês estão vintage mesmo, hein? Pelo amor de Deus. Eu, na minha memória, eu vi balança do ferro velho, que tem um ganchinho ali, mas dessa ali, ó, de 2 pratos, sem nenhum tipo de tecnologia, eu nunca vi. Mas a balança, amado, é para trazer equilíbrio. É para ser algo justo. Você entrega aquilo que é justo. Você não pode entregar injustiça. E a palavra do Senhor, ela vai mostrar que quando Deus ele está dizendo para Belsazar, ele está querendo dizer que Belsazar ele não é uma pessoa justa. Quando ele diz assim, Tekel, pesado você foi na balança, ele está querendo dizer assim,
você recebeu mais do que você está entregando. Você recebeu mais do que você está demonstrando. É isso que quando Deus ele anuncia o tekel, ele quer dizer que a pessoa em si, ela recebeu muito de Deus e não consegue entregar aquilo que recebeu, ela não consegue equilibrar as coisas. E a Bíblia, ela dá exemplos de balança, tanto de justiça quanto injustiça. Eu quero ler alguns textos com você. Um exemplo de balança justa, Provérbios capítulo 16, e nós vamos ler o que está escrito. Lá no versículo de número 11, diz a palavra do Senhor, olha só como quem que tem uma balança justa. Provérbios 16, versículo 11, diz assim: peso e balança justos pertencem a quem? Ao Senhor. Obra sua são todos os pesos da bolsa. Ou seja, é Deus que tem as obras de justiça. Mas, em Provérbios 20, 23, vai dar um exemplo de balança mais injusta. Diz aqui, ó, Provérbios capítulo 20, versículo de número 23, diz assim, ó: 2 pesos são coisas abomináveis ao Senhor, e balança enganosa não é boa. Olha só o que diz em Provérbios 11, versículo 1. Ele vai dizer assim, olha, Provérbios 11, versículo 1. Diz assim, ó: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Literalmente, Deus ele está dizendo nesses versículos assim: eu não gosto de desonestidade. Eu não gosto. Eu abomino desonestidade. Você recebe uma coisa e entrega outra. É por isso que o símbolo da balança, ele tem que ser equilibrado. E, amados, poucas pessoas, elas têm coragem de acionar a balança de Deus. Igual Ezequias, ele vai falar com Deus: Senhor, eu tenho sido justo a ti, eu tenho andado na tua presença, andado nos teus caminhos, eu tenho feito tudo certo. Ele acionou a balança de Deus. Ou até mesmo como Jó, olha só o que diz em Jó, no capítulo de número 31, Jó, num determinado momento da sua aflição, ele vai dizer aqui, em Jó capítulo 31, no versículo de número 4, olha só como que Jó, ele tinha tanta certeza da sua retidão. Ele vai dizer assim, olha, Jó 31, versículo de número 4, diz assim: ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Já está dizendo, Senhor, se eu andei com desonestidade, com falsidade em qualquer coisa, me pesa numa balança fiel, que o Senhor vai ver a minha integridade. Você que está aqui, teria coragem de falar isso com Deus? Você teria essa ousadia de falar com Deus assim: Senhor, me pesa numa balança aí, ó. Se eu sou uma pessoa desonesta, se eu sou uma pessoa que não age segundo a tua vontade, se há maldade nos meus caminhos, se há falsidade dentro de mim, se eu fui falso em algum momento na minha vida, me pesa na sua balança. Porque um dia ela virá, amados. A balança ela virá. Mas sabe por que a maioria das pessoas, elas não têm coragem de clamar por essa balança de Deus? É porque a maioria das pessoas, elas querem pôr na balança de Deus trapos de imundície. Como diz lá em Isaías 64, versículo de número 6. Ele fala que as nossas obras de justiça é como trapo de imundície. Eu já disse para você, não sei se você se lembra, que o trapo de imundície
é como se fosse um pano que a mulher usava quando estava menstruada. Aí depois que aquele pano estava imundo, aí ela pegava e falava, está aqui, ó, a obra de justiça. Aí quando uma pessoa, ela faz isso, amado, ela simplesmente vai ouvir um tekel. Pesado, você foi taxado em falta. A pessoa ela ouve isso na hora. Porque às vezes a pessoa ela vai colocando trapo de imundície na balança com Deus. Ela fala assim, Senhor, por que a minha vida não dá certo? Por que as coisas elas não fluem? Por que não acontece do jeito que eu quero? Às vezes a pessoa, ela vai querendo receber muitas coisas de Deus, ela quer a justiça de Deus, mas ela vai pondo na balança de Deus coisas como, Senhor, eu estou na igreja. Senhor, eu estou aqui na tua casa. Olha que trapo de imundícia, amado. Perante o que Jesus fez. Olha o que Deus nos entregou. Olha o que nós entregamos. E a maneira que entregamos às vezes. Imagina isso. A pessoa ela quer o favor de Deus. Ela quer a restauração de Deus. Recebeu muito do Senhor. O peso é muito desigual. E na hora de subir na balança, aquele monte de trapo de imundície. Ah, mas eu oro por fulano, eu oro por ciclano, eu oro por alano. Amado, você vai ouvir um tekel naquele dia. Balança enganosa. Nós recebemos muito e entregamos pouco. E ainda queremos dizer que Deus não está sendo justo. Que Deus não está fazendo. Em nome de Jesus, pensa no tanto que Deus ele já nos deu. Imagina isso nessa balança aqui. Ele te livrou do pecado. Te deu Jesus, um novo nome, salvação. E aí na hora que você chega nessa balança que já está totalmente desfavorável, você quer colocar coisas que para Deus não tem valor nenhum. Você está entendendo isso, igreja? Todos nós que estamos aqui, antes de subir, nós vamos ter que subir numa balança para saber o tanto que recebemos e o tanto que estamos entregando. Será? Por que Jesus ele fala que muitos são chamados e poucos os escolhidos? Porque às vezes a nossa obra de justiça é tão enganosa que com a mesma boca que nós dizemos que amamos a Deus, nós dizemos que odiamos o nosso irmão. Como que está o teu coração? Você teria coragem de colocar o seu coração hoje diante de Deus? Porque vai acontecer. Não é um privilégio só de Belsazar, não. A mão de Deus foi ali visitar Belsazar e começou a escrever numa parede. Porque é Deus que escreve com o dedo, segundo a palavra do Senhor, as tábuas da lei, a condenação, o veredito. Vem de Deus. Mas igreja do Senhor, em nome de Jesus, hoje aqui. Imagina só, Jesus ele está voltando. Dias difíceis podem chegar, assim como dias melhores podem vir também. Mas vai chegar o dia de se apresentar diante de Deus. Do grande verdadeiro encontro que não tem sítio, que não tem piscina, que não tem entretenimento, que não tem churrasco. É um encontro a seco. E Deus, ele leva para pesar uma pessoa três coisas. Três coisas que Deus ele usa como critério para avaliar uma pessoa. O tempo, o conhecimento e a fidelidade. Quando Deus ele escreveu naquela parede, ele avaliou esses três critérios. O tempo que Belsazar, ele viu Deus agir na vida do pai dele. Viu o pai dele herdar reinos, Nabucodonosor crescer, se enriquecer e virar um animal, virar um bicho e se converter ao Senhor. Quanto tempo que ele não ficou vendo isso? Ele viu. Mas diz a palavra do Senhor que ele também tinha conhecimento daquelas coisas. Ele sabia.
o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Mas ele preferiu ser infiel, por isso que veio aquela sentença. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, esses 3 padrões, eles estão na balança de Deus. O tempo. Há quanto tempo você já é cristão, hein? Há quanto tempo que você ouve a palavra de Deus, hein? Olha só o que diz a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 5, no versículo de número 12. Hebreus 5, versículo 12. A palavra de Deus, ela vai dizer assim, ó. Assim que você encontrar, diga graças a Deus. Hebreus 5, 12. Diz assim: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornardes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Está dizendo, você já era para ser mestre. Pelo tempo que você tem, pelas experiências com Deus que você já teve, com o tanto de milagre que você já viu, os milagres que você já acompanhou, das pessoas que você já viu curada, daquilo que você ouviu falar, já era para você ser mestre. Mas o tempo passou e é como se não tivesse acontecido nada na sua vida. Os mesmos baques do passado baqueiam você. Você vê que Satanás ele usa o mesmo modus operandi para desestabilizar uma pessoa. Mas com a sua caminhada de fé, já era para você ser mestre. Ah, pastor, eu só tenho 1 ano. Já era para você ser mestre. Eu tenho só 6 meses. Já era para você ser mestre. Eu tenho 10 anos. Já era para você ser grão-mestre. Mas até hoje, parece que não amadureceu, meus irmãos. Quantas pessoas não vão ficando para trás que já caminham no evangelho há tanto tempo? Ouve todo dia a mesma mensagem dizendo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. No dia que vem a aflição, ouve todo dia a mesma mensagem, os inimigos do homem serão os membros da sua família. Aí vem a briga com o parente, já era para você ser mestre, meu irmão. Já era para nós, mediante a tantas coisas que aconteceram já em nossa vida, termos a certeza que tudo vai passar. Mas não, nós nos deixamos levar. Por isso que na hora da balança de Deus, Deus ele leva em consideração o tempo. Você chega lá todo enfangado e fala, poxa, mas você está assim? Você que já viveu tanto, você viu tanta coisa acontecer, você já observou tanta coisa. Hein? Será que você, que já era para ensinar, está tendo que toda vez ouvir a mesma coisa? Claro que na igreja não adianta você querer ouvir só novidade, não. As verdades essenciais têm que ser repetidas na igreja. Mas pensa bem. Pensa bem. Será que, com todo respeito, você não vai crescer nunca, não? Está na hora de crescer, meu irmão. Está na hora de crescer, igreja. Porque senão, no dia que você estiver pensando que vai se encontrar com Jesus nos ares, antes a balança dele vai chegar em você e vai fazer assim, Tekel. E você fica. Porque pesado foste na balança e foi achado em falta. O pecado ele te rodeia da mesma forma e você cai da mesma forma. Não está na hora de mudar isso não, virar a chave da vida não. De começar a depender de Deus, olhar para Deus de uma maneira diferente, porque esse critério ele não abre mão, ele tem uma balança, amado. E em nome de Jesus, essa balança não é para o ímpio, não, é para o cristão, é para aquele que Deus está abençoando, é para aquele que Deus está entregando grandes coisas.
igual Ele está fazendo na tua vida todo dia. Só que se nós estamos recebendo, nós temos a obrigação de entregar também. Amém? Segundo o critério que Ele vai usar, que é o conhecimento, Ele também não abre mão. Diz a palavra do Senhor em Lucas 12. Lucas 12. Isso dói, porque, na verdade, da mesma forma que eu recebo, eu passo. Mas diz aqui em Lucas 12, no versículo 47, olha só, quando se fala de conhecimento, Deus ele vai primeiro avaliar o tempo que você sabe das coisas, mas Ele vai avaliar o conhecimento. Diz aqui, ó, versículo 47. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Olha só, aquele servo, aquele que servia. Quem é servo de Deus aqui? Levanta a mão. Que conheceu a vontade do Senhor e não pôs em prática. Quando se encontrar com Jesus, muitos açoites. Quem aqui sabe que precisa amar o próximo? Você sabe, né? Quem sabe aqui que precisa amar até os inimigos? Quem sabe que para aqueles que falam mal de você, você tem que falar bem deles? Levanta a mão. Você está entendendo como que está essa balança? Vai chegar o momento, amado, porque aquele servo que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, porque ele avisa antes, ele fala antes, ele prega ao nosso coração, aos nossos ouvidos. A gente tem que nos aprontar. Imagina só, o que é aprontar, amados? A palavra aprontar é arrumar. É igual a mulher que vai para uma festa de gala. Pensa bem, é o dia inteiro arrumando. Não é verdade? Mas por que ela fica o dia inteiro arrumando? Tem que estar impecável. É o sapato tem que combinar com o vestido, que combina com o cabelo, porque quer chegar chegando. Você vê que tem uma preparação para arrasar. Mas não, eu não vou deixar nada fora do contexto. Ou você já viu alguém numa festa de gala, fala assim, não, hoje eu vou numa festa de gala, num casamento, mas eu vou com essa sandália velha aqui mesmo, com esse havaiana com prego, eu vou aqui com essa bermuda aqui que está toda suja. Você não vê isso, porque você sabe que você, se chegar ali, a má impressão que a pessoa vai ter, todo mundo vai falar, não, nem se aprontou, sabia que ia ter uma festa e nem se aprontou. Imagina isso. No dia que você se encontrar com Jesus, amado. Porque você vai se encontrar com Ele. E Ele vai levar em consideração assim. Você conheceu a minha vontade? Ah, Senhor, conheci. Mas por que não praticou então? Você recebeu tanta informação, você não sai da internet, você ouve 50 pregações antes de chegar nesse culto aqui. E não pratica. É balança enganosa. É tekel, meu irmão. É injustiça. Deus não aguenta injustiça, desonestidade. Ele te entrega para você fazer e você não faz. Ele entrega para nós e nós não praticamos. Antes de encontrar com Ele lá, não pensa não, Senhor, eu estou aqui só esperando Jesus voltar. Reveja conceitos. Porque pode ser surpreendente a volta do Senhor para você, para mim. Eu digo isso para você, mas estou ouvindo também. Pode ser surpreendente se você não aprender que Deus, amados, Ele não leva em consideração algumas coisas. Aquilo que Ele deixou como ordem, Ele não vai falar, isso aqui passa batido. Não tem. Está na hora de crescer, igreja. Está na hora de ser homem de Deus e mulher de Deus de verdade. De passar a olhar para a vida e saber que aqui tudo passa. É passageiro.
A gente pode morrer hoje ou amanhã. O que tem com Deus é permanente, que seja condenação ou que seja salvação. Tem que cuidar melhor dessa balança, meu irmão. Não adianta Deus, e às vezes a pessoa ela enche a boca dizendo assim, Deus me abençoa demais, tudo bem. Então sua conta ainda está mais alta ainda. Porque quanto mais Deus te abençoa, mais você tem que se entregar. Não é vir no culto só quando precisa, não. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, o meu estado. Remove a minha pedra. Poxa, mas o que você entrega? O que você entrega? Ele vai levar em consideração o conhecimento que você teve, o conhecimento que eu tive. Olha só o que diz em 2 Pedro capítulo 2. Porque os açoites, eles são proporcionais. Quem sabia da vontade do Senhor recebeu muitos açoites. Quem não sabia da vontade do Senhor recebeu poucos açoites. Pastor, então eu não quero conhecer a vontade de Deus. Meu irmão, você tem que lutar para escapar dos açoites. Não é receber, não. Que seja pouco ou que seja muito. Essa palavra é para você escapar deles. Diz aqui em 2 Pedro, no capítulo de número 2, no versículo 20. Olha só o que Pedro ele vai dizer acerca desse tópico. Diz aqui, ó. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. E aí ele vai usar dois exemplos bem nojentos, do cão que volta e come o próprio vômito, e da porca que estava limpa e volta a se sujar. Mas pensa bem, o conhecimento, amados, ele vai ser levado como um critério no dia da volta do Senhor Jesus. Você que é cabeção aí, ó, sabe tudo da Bíblia e não pratica nada, cuidado. Eu comecei a refletir, eu falei, meu Deus, o que mais vai ter no inferno vai ser pastor, que sabe muito, que recebe muito e não pratica nada. Que vai ter mais no inferno vai ser obreiro, que recebe muito, que tem condição e não pratica nada. Que mais vai ter no inferno é aluno de teologia, professor de teologia, que recebe muito de Deus, mas na hora de praticar, não pratica absolutamente nada. Pastor, então eu não quero aprender. Não, meu irmão, você tem que aprender. Você precisa aprender. É para crescer, é para você que é jovem olhar para Deus hoje e falar, não, Senhor, eu não quero é apanhar do Senhor. Imagina, aquele que deu a vida por você ter que açoitar você, porque recebeu muito. Todo mundo sabe o que tem que fazer, amado. Deixa eu ver aqui, ó. Não tem ninguém aqui hoje pela primeira vez. Eu acho que deve ter uns 2 ou 3 que não batizou nas águas ainda. Não, 4, 5. 5 que não batizou nas águas ainda. Mas o resto tudo sabe. Já está caminhando. Já está calejado da vida já. Já pensou nós estarmos aqui numa sexta-feira, depois de uma chuvinha daquelas, Jesus ele volta, a balança passou aqui, Jesus voltou e ninguém nem foi para o céu, nem para honrar o nosso ministério, nem para honrar, falar assim, pelo menos um dessa igreja foi para o céu. Fica todo mundo, os pastores, fica eu, fica o pregador, fica todo mundo, por causa de balança, amado. Porque você conhece a vontade de Deus e não pratica. Cuidado com o porão que está o seu coração, esse tumulto que está a sua vida. Está na hora de consertar.
Porque ele vai levar em consideração o tanto de coisa que você viu e aquilo que você conhece, mas ele vai levar em consideração também a fidelidade, porque a pessoa que viu, conheceu, ela tem que ser fiel a Deus. Diz a palavra do Senhor que é aquela fidelidade coletiva. Igual em Romanos, capítulo 16, no versículo 25, Deus ele nos deu mandamentos para que todos nós venhamos cumprir com fidelidade, para que nós venhamos ser abençoados por Deus. Os mandamentos são ordens expressas que exigem a fidelidade do povo de Deus. E em Romanos, no capítulo de número 16, no versículo 25, diz assim a palavra de Deus, olha: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Tem que ter obediência. Isso é fidelidade. Isso é coletivo. Diga assim: eu preciso obedecer a Deus. Mas você sabia que existe fidelidade personalizada? Tem uma fidelidade que não cabe a mim, mas cabe a você. Diz aqui a palavra do Senhor em Atos capítulo 26, no versículo de número 19. Atos 26, versículo 19. O apóstolo Paulo, ele diante do rei Agripa, ele vai se defender dizendo o seguinte, olha, Atos 26, 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e que se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. O que Paulo está dizendo? O que Deus mandou eu fazer, que é para mim fazer, eu estou fazendo. Ele me mandou pregar para os gentios, eu estou pregando. Minha fidelidade personalizada. Tem coisas que Deus mandou você fazer. É para você. E às vezes você fica assim, mas fulano não faz. Você está medindo a sua balança, a vida das pessoas. Meu irmão, tem coisas que Deus ele colocou para você fazer. Para você aguentar, para você desenrolar. Oh, meu Deus, por que eu estou passando por tudo isso? É para ver se você é fiel naquilo que Deus ele te colocou. Por que Daniel ele vai ter que ir lá para a Babilônia? E entre tantos jovens caíram, 4 ficaram de pé. Se Daniel caísse, ele podia dizer, mas todo mundo caiu. Mas ele tinha uma fidelidade personalizada que vai ser cobrada por ela. A fidelidade que Deus exige de cada um é diferente. Para mim, que sou pastor da igreja, é uma. Para você que é obreiro, é outra. Para você que é membro, é outra. Mas todos nós temos uma responsabilidade que Deus ele não vai te excluir dela. Você não vê lá? Filhos, obedeçam os pais. Honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na terra. Deus ele vai cobrar, amados. E será que naquele grande dia, nesses 3 critérios, no tempo, você já era para ser mestre? Você é o cabeça grávida, de tão grande que é a sua cabeça de conhecimento. E agora, você tem ali, fidelidade no que Deus te entregou?
A Bíblia ela fala assim, ó, respeita as vossas autoridades constituídas. E aí? Será que no dia da balança de Deus você passa? Hein? É pesado. Porque senão é tekel, amado. Mais um aqui, tekel, fica do lado esquerdo aqui. Mas por que eu estou do lado esquerdo? Por quê? Meu lugar do lado de lá, não, ali tem pouco, mas ali tem a fila é menor, tá passando menos gente, tá andando até mais rápido a fila lá. Não, o seu é aqui, tekel. Por causa que você sabe o que tem que fazer e não faz. Você já viu Deus transformar a vida de outras pessoas e não é o suficiente. E na hora de agir, de praticar, por isso que Tiago ele diz assim, ó, você vai mostrar a sua fé pelo que você fala. Eu vou te mostrar a minha fé pelo que eu faço. Você me mostra a sua fé sem as tuas obras. Eu vou mostrar a minha fé pelaquilo que eu pratico, pela forma que eu te trato, pela maneira que eu respeito as pessoas, pela maneira que eu olho para Deus. Amém? Porque, amados, esse papo, Deus vai me julgar? Vai. Mas Jesus ele fala assim, como que você diz que crê em Deus, que você não vê? E odeia seu irmão que você vê? Deus vai me julgar, que você não está vendo ele. Porque no dia que você vê ele chegando com a balança perto de você, você vai querer fugir dele. A Bíblia ela diz que naquele dia muitos vão sair correndo dizendo, quem nos protegerá da ira do Cordeiro? Quem nos protegerá? Porque ele sabe das coisas. E não sei se você percebeu, a entoada das mensagens desse mês de outubro foi, Deus ele sabe das coisas, não esconda nada dele. Em nome de Jesus, as máscaras estão caindo, não estão se sustentando mais. Quem nunca foi, na verdade, Deus vai mostrar que nunca é. Quem sempre foi, Deus vai mostrar, vai levantar. Em nome de Jesus, amado. A balança de Deus, ela está todo dia se apresentando diante de nós. Todos os dias. E aí? Hein? Lembra da parábola dos talentos lá? Lembra? Deu para um 5, outro para outro 3, para outro deu 1. E aí, simplesmente, no dia que voltou, os 5 multiplicou, que tinha 5 talentos, multiplicou. Ele falou, olha, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. O que tinha 2 ou 3, pegou e que tinha 2, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Ele não comparou. Nossa, você multiplicou pouco, hein? O que tinha 5 tá bem melhor que você, não. Ele comparou com aquele que tinha e na hora de entregar, entregou aquilo que é injusto. Você recebeu muito de Deus, meu irmão. Você recebeu muito do Senhor. O que você está entregando? Qual que tem sido o seu tipo de louvor? Qual que tem sido o seu tipo de pensamento? Hein? Olha só o que diz Romanos capítulo 14. Eu vou encerrar aqui. Porque você vai dormir com essa hoje, tá? Romanos 14, versículo de número 10. Diz assim, a palavra de Deus. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não tem mão dada. Não tem abraço coletivo no céu, entrando no céu. Não, é cada um, é balança pessoal. Cada um vai dar conta. O que o homem semear, ele vai colher aqui na terra. Mas ele colhe no céu também. Fica de pé. Oh, glória a Deus.
Fique em silêncio. Eu queria fazer uma oração, mas hoje eu acho que o silêncio ele fica melhor. Feche os seus olhos e comece a refletir na tua vida, a repensar. Será que vale a pena? Amados, a igreja do Senhor, ela tem diminuído. A Europa era um continente cristão, hoje é muçulmano. Na Holanda, as igrejas estão virando boate, bares, porque ninguém vai. A Inglaterra de John Wesley, George Whitefield, Madame Guyon, que pregaram a palavra, que viram um avivamento, hoje é um cemitério de almas. Igrejas tradicionais, grandes catedrais, não se tem quase ninguém. E as pessoas que estão ali, alguns são remanescentes fiéis, mas muitos ali vão como turistas, só para conhecer, bater uma foto, para dizer que esteve ali. A igreja ela está diminuindo. O Senhor está lapidando a noiva dele. O dia da volta do Senhor está muito próximo. A balança ela está cada vez mais próxima. Porque quando começar a balança primeiro a passar, e não adianta falar, amados, qualquer tipo de argumento. Se eu virar para Deus e falar assim, Senhor, mas eu renunciei minha vida para fazer o evangelho. Ele fala assim, mas eu renunciei a minha vida, o meu filho por você. Pensa nisso. Pensa nisso. Pensa como que está a tua vida hoje. Como que está o teu coração? Esse coração amargurado, esse coração machucado. Falava ontem, até com um casal, às vezes a gente quer que Deus ele mude a nossa situação, mas nós não damos nem o braço a torcer para Deus mudar a nossa situação. Nós não queremos ser moldados. Nós não queremos ser o vaso mais que dá para moldar, não. A gente quer ser o vaso duro. Porque a gente quer que Deus entre na nossa causa, mas nós não deixamos Deus entrar nem em nós. Como que está a tua vida? Igreja, obreiros, membros aqui do Ministério Pão Vivo, pastores, evangelistas, como que está? Cargo não entra no céu. Quem entra no céu é aquele que tem o coração quebrantado e contrito. É aquele que deixa Deus trabalhar, Deus fazer a obra. As verdades estão aí, vai ter sofrimento, vai ter dor, vai ter pranto. Mas vai chegar um momento que não terá mais dor, não terá mais pranto, as velhas coisas se passaram e tudo se fez novo. Mas enquanto esse tempo não chega, vai ter. Mas se ele me avisou, é para quê? Para que eu me prepare para o dia da balança, mesmo. Porque Belsazar, ele conhecia, ele sabia o que Deus fazia. Teve muito tempo para ver Deus pegar, bater, levantar
restaurar o pai dele, e mesmo assim não foi fiel. Ele era para ter dito, não, eu vi Deus agir, eu vi Deus operar, eu vi Deus restaurar o meu pai, eu vi como que meu pai era um soberba, o ignorante se tornar num homem de Deus. Mas eu não quero saber disso não. Eu acho, na minha visão, quando a gente pensa assim, amados, a gente já está fora da visão há muito tempo. Já existe uma visão, que é a visão de Deus. Arruma a tua casa, arruma a tua vida, prepara os pesos aí, tira toda a imundície, todo espírito de engano na sua vida. Porque tem espírito de engano que vem para nos enganar, mas tem espírito de engano que a gente quer que fica, para que a gente quer enganar a gente mesmo. Na hora de mandar o espírito de engano embora, e falar, não, a minha vida não vai ser essa coisa não. Eu quero chegar lá no final e ver meu Senhor. Eu quero agradecer a Jesus. E aí? Vai lembrando aí. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai. O silêncio é precioso. Porque quem tem tempo para ouvir, geralmente consegue ouvir o som da alma gritando. Às vezes a gente anda tão agitado, Pai, querendo ser dono da razão, que nós esquecemos que a gente tem uma confissão de fé, uma regra de vida, que é a tua palavra. Porque se não for, meu Deus, para viver o que está escrito, para que estamos aqui, Pai? Se não for, meu Deus, para ser submissos à tua vontade, para que entregamos? Meu Deus, eu tenho medo da tua balança. Porque eu sei que por mais que eu faça, não chega perto do que aquilo que o Senhor fez. Nos sustenta, Pai. Nos dê, meu Deus, coração humilde, Deus. Nos dê, meu Pai, o espírito quebrantado. A tua palavra, ela diz que o Senhor dá graça aos humildes e abate os soberbos. Não nos deixe, Pai, ficarmos escondidos atrás da nossa Bíblia, escondermos o nosso pecado sem arrependimento. Em nome de Jesus, Pai, nos livra de termos lábios mentirosos, Deus. Ser desonestos com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Não nos permita, Pai, sermos um impostor na tua casa, no teu reino. Muito pelo contrário, Pai. Abençoa, meu Deus. Nos fortalece nessa hora. Nos dê aquilo que nós precisamos, Pai. Obrigado pela correção, Deus. Porque o que eu quero ouvir não é Tekel, Pai. O que eu quero ouvir é vinde a mim. O que eu quero ouvir, meu Deus, é que o reino foi preparado para mim. Não que eu fui pesado numa balança e fui achado em falta. Não, Senhor. Em nome de Jesus. A vida, ela passa como uma neblina, Deus. Nós temos saúde, nós temos vida, nós temos força, nós temos, meu Deus, o fôlego que o Senhor nos dá. Nos dê força para entregarmos, Pai. Para termos ali, meu Deus, empatia. Meu Deus, em nome de Jesus. Chutar cachorro morto é muito fácil, Pai. Nos ajude, meu Deus,
Nos ajude, Pai. Nos fortaleça e nos dê a paz, Pai. Perdoa-nos os nossos pecados. Que aqui, meu Deus, não exista meninice mais, chocarrice, jactância. Em nome de Jesus, que não exista isso, porque isso embaça a nossa visão do reino. Porque não é, meu Deus, aquilo que fazemos, é aquilo, meu Deus, que o Senhor faz em nós, é a maneira que nós deixamos o Senhor nos usar. Porque tudo que fazemos, Pai, não tem valor, mas aquilo que o Senhor faz através de nós, ali tem a mão do justo juiz. Abençoa essa igreja, Pai. Abençoa esse povo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor.